Oi, gente! Tudo bem com vocês? Professor Guilherme, estarei contigo para falar de um tema super importante: jurisdição. Pegue o milho da pipoca, coloque na panela, arrebente a mesma e venha comigo acompanhar essa aula tão importante. Até mais! Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva aí, @Prof. Guilherme Deluca, ative o sininho, mas também se inscreva lá no meu Instagram. Temos dicas de direito, informação e muito meme. Para iniciarmos nosso estudo de jurisdição, falaremos um pouco sobre o poder do Estado. Mas afinal, o que é esse poder do Estado? Poder do Estado é aquele poder uno, soberano, que, embora seja exercido por meio de diferentes funções, precisa ser apreciado ante a importância que o mesmo vem a exercer. Mediante a função legislativa, este mesmo Estado cria o direito positivo, estabelecendo de forma abstrata e preventiva as normas que irão reger as relações e também as situações futuras. O ordenamento jurídico do Estado traz às pessoas os seus direitos, preestabelecendo o que nós chamamos de pretensões, que cada um pode apresentar perante os outros, além de estabelecer, por outro lado, os deveres dos membros daquela sociedade juridicamente organizada. Os comandos legais, evidentemente, têm por finalidade a bendita da paz social e também o bem comum, e por essa razão são, em regra, obedecidos e aceitos pelos membros da coletividade. Mas, algumas vezes, isso não ocorre de maneira espontânea, e como as normas de direito têm caráter imperativo, caberá ao Estado, nesse caso, adotar medidas coercitivas. Caso contrário, o ordenamento jurídico se transformaria em uma letra morta. Com o fortalecimento dos Estados e aperfeiçoamento do verdadeiro Estado de Direito, a justiça privada, que já estava desacreditada, tal como esse meme da Sandra aí, devido à sua absoluta impotência, acabou sendo substituída pela justiça pública ou justiça oficial. A jurisdição, ela é um fenômeno inerte pela própria natureza. Para que ela aconteça, é necessário que a parte interessada a provoque, tal como um adulto provocando uma criancinha. Além disso, deverá ser instaurada dentro de um processo que instituirá uma relação triangular entre juiz, autor e réu. Repetindo, juiz, autor e réu. Essa relação perdura por certo tempo, dependendo do procedimento estabelecido previamente pela lei. Diante de tais considerações, podemos afirmar que poder jurisdicional é atribuído ao Estado juiz, que impõe as suas decisões de forma coercitiva. O famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pois a lei conferiu ao julgador poderes para fazer cumprir suas decisões em caráter coativo. Conceito de jurisdição. Jurisdição é a função do Estado de declarar e realizar de forma prática a vontade da lei, diante de uma situação jurídica controvertida. A jurisdição, ela se diferencia das demais funções do Estado em face de algumas características. Por exemplo, uma dessas características é a substitutividade, ou seja, é a substituição das partes pelo Estado juiz,
visando a obtenção de uma solução imparcial e mais adequada à pacificação social. A melhor forma de compreender a substitutividade é lembrar que, originalmente, a solução dos conflitos de interesse eram dadas pelos próprios envolvidos. Mas, a partir do momento que o Estado trouxe para si a tarefa de, por meio da jurisdição, aplicar a lei de forma coercitiva, traz uma solução aos conflitos, visto que ele substituiu as partes, atuando de maneira imparcial. A característica é a definitividade, onde somente as decisões judiciais se tornam, após algum tempo, definitivas, não estando mais sujeitas a modificações, tornando-se também imutáveis, para não podendo mais serem discutidas. Em relação à característica da imperatividade, podemos dizer que ela deriva do fato das decisões judiciais terem força coativa, obrigando os litigantes. Na verdade, não teria nenhuma finalidade o fato de o Estado substituir as partes na solução das lides, prolatando uma decisão imutável, se não fossem assegurados os instrumentos necessários para obrigar os destinatários ao seu cumprimento. As decisões judiciais se impõem aos litigantes, que, por sua vez, têm o dever de cumpri-las. A efetividade vai depender da adoção dos mecanismos de coerção aplicada de maneira adequada e que são capazes de impor àqueles que devem cumpri-las a necessária submissão. No tocante à característica da inafastabilidade, podemos dizer que é uma característica que nasce com o artigo 5º da Constituição, inciso 35, famoso XXXV. XXXV, é isso mesmo. Segundo a qual, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Ainda que não exista uma lei específica que possa ser aplicada a um caso concreto, o juiz ele não pode se eximir de julgar, alegando aí uma eventual lacuna. A palavra eu travo a língua. Indelegabilidade. Tente falar isso 3 vezes, é difícil. Pois bem, significa que a função jurisdicional ela deve ser exercida pelo Poder Judiciário, vedada a delegação de competência, sob pena de haver ofensa aos princípios constitucionais, tais como do juiz natural. Quanto à ideia de inércia, a jurisdição não se movimenta de ofício, mas ela se movimenta mediante a provocação do interessado, devido ao seu caráter substitutivo. A principal consequência dessa característica é a imparcialidade do juiz, onde a doutrina, sim, a literatura jurídica, aponta mais uma característica, que não é propriamente da jurisdição, mas dos órgãos nela investidos. Por falar em investido, vamos falar da investidura? Quanto à ideia de investidura, eu posso afirmar para você que apenas quem é regularmente investido no cargo de juiz poderá exercer a jurisdição. A falta de investidura leva a um obstáculo intransponível para o exercício da jurisdição, que, por sua vez, é um pressuposto processual da própria existência do processo. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Mas, afinal, o que é isso? A jurisdição civil, regida pelo direito processual civil, compreende a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária, essa última prevista no artigo 719 do CPC. O artigo 719 diz assim: quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. A diferença entre ambas é que, no caso de jurisdição contenciosa, a parte quer obter
uma decisão judicial que obrigue a parte contrária, enquanto, na jurisdição voluntária, o que se busca é uma situação que valha para si próprio. Na primeira, a sentença sempre irá favorecer uma das partes, em detrimento da outra, pois há um conflito entre ambas. E na segunda, por outro lado, pode ocorrer de que a sentença venha beneficiar ambas as partes. Na jurisdição contenciosa, o que se pede é que o juiz profira uma decisão solucionando o conflito de interesses que lhe é apresentado para julgamento. Na jurisdição voluntária, mesmo que exista uma situação conflituosa, não será ela posta diretamente em juízo, para apreciação judicial. Isto porque a jurisdição voluntária não pede ao juiz que diga quem tem razão, mas que tome providências necessárias para a proteção de um ou ambos, os sujeitos da relação processual. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém se separa, ou vem a ser interditado por um parente, ou altera o regime de bens do casamento. E a solução dessa situação, ela sempre vai ser dada mediante a intervenção do Poder Judiciário.